de Chapadão. Eu estudei em José Valadares, no colégio, mas aqui eu nunca tinha entrado. Então me sinto honrada em conhecer mais um pedacinho da minha cidade que eu gosto tanto. Fiquei muito feliz com o convite recebido através do Matheus. Cadê o Matheus? Recebi através dele. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga aqui na cidade há mais de 10 anos. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha dentro da psicologia. Trabalho com a desconstrução de pensamentos disfuncionais, de modo a modificar os comportamentos disfuncionais. Aí quando o Matheus me fez o convite, falou assim: Fábio, você poderia ir lá na escola fazer uma palestra pra gente? E eu confesso para vocês que há muito tempo eu não dou palestras mais em escolas. A última que eu fiz foi em Gustavo Capanema. Não é um público mais que eu tenho lidado, justamente por causa de agenda. Atendo aqui, atendo em Nova Serrana. Então eu acabei não me dedicando mais à escola, embora eu já tenha sido psicóloga de educação em Conceição do Pará durante 2 anos. Só que quando o Matheus me fez o convite, algo dentro de mim mexeu. E eu não sabia explicar o porquê. E eu sou muito atenta aos sinais que acontecem comigo. Quando ele fez o convite, Fábio, você poderia dar uma palestra na escola? Aí eu perguntei para ele qual seria o tema. Ele falou assim: é porque tem uma reunião lá no início do ano letivo e as pessoas sempre falam a respeito de motivação. Só que todos os anos se chama alguém para falar e é o motivacional que mais desmotiva do que motiva. Aí já me ligou um pisca-alerta. Falei: vô, é lá que eu preciso estar. Aí ele falou: sério? Eu falei: sério. E até eu já estou cansada. Eu que sou da área não aguento mais tantos psicólogos e coaches na rede social. Faça isso para ter uma vida plena. Faça isso para ter autoestima. Toda a força que você precisa está dentro de você. Você está fazendo com que as pessoas fiquem com um ego gigante, mas com feridas emocionais maiores ainda. Porque na hora que sai da palestra motivacional, sai todo mundo uhul! E na hora que o problema chega, murcha todo mundo. Porque o caminho não é por aí. Isso me fez lembrar quando ele fez o convite, lá da minha época de faculdade, eu dentro da sala de aula há 15 anos atrás, ouvindo Heloísa Borges, psicóloga, professora de psicologia social, dizendo: palestra só é boa para quem dá. É um tédio ficar sentado muitas vezes, escutando alguém falar de motivacional, um motivacional que muitas vezes não faz sentido para a nossa vida. Autoestima, autoconhecimento, muitas vezes, isso a gente vai desenvolver dentro do consultório, na nossa terapia. E eu tenho percebido que as pessoas hoje têm buscado tanto isso, estão sobrecarregadas de informações. Tanto que hoje, se você olha na rede social, todo mundo está dando curso. Fica difícil até ser psicólogo hoje em dia, porque hoje basta você fazer um cursinho no Google, que o que acontece? Você é especialista em pessoas, você é especialista em N áreas, e o último lugar que muitas vezes a pessoa vai buscar ajuda é aonde? No consultório. A gente tem que tomar muito cuidado com esses motivacionais que são lançados aí na internet, e ao longo desses 10 anos trabalhando, atendendo crianças, adolescentes, adultos, algo tem me chamado bastante atenção. A ciência tem evoluído cada vez mais. As pessoas estão com um nível de conhecimento e de informação absurdo. Só que nada preenche essas pessoas. A nossa geração nunca esteve tão conhecedora de tantos recursos como agora. Mas vocês perceberam que ainda assim essas pessoas continuam o quê? Ansiosas, desanimadas, aflitas, sempre buscando mais. Nada tem preenchido as pessoas. E aí você fala: o que eu faço, Fabiola? Eu estou fazendo academia, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo N coisas, mas nada preenche essas pessoas. E aí isso me fez um questionamento. Eu fiquei refletindo sobre isso ao longo de alguns anos e comecei a pensar: se as pessoas estão com tantas informações acerca de saúde mental,
Autoestima. Todo mundo entende um pouquinho de alimentação balanceada. Entende ou não entende? Quem aqui faz dieta? Aqui já faz dieta da lua. Aqui as cozinheiras não deixam fazer dieta, não. Quem aqui faz atividade física? Quem aqui tem consciência de que as duas coisas são extremamente necessárias para a nossa vida? Vocês perceberam que ter consciência não é o suficiente para mudar comportamento? Perguntei quem faz dieta, eu vi uma pessoa levantar a mão. Quem faz atividade física, uma meia dúzia. E quem tem consciência de que tudo isso resolve? Todo mundo. Então não é tomar consciência das coisas que vai fazer com que eu mude. Não vai ser você ficar buscando freneticamente nas redes sociais a mudança para a sua vida, que as coisas irão acontecer. Então, quando é que as coisas mudam de verdade para a gente? Quando faz sentido. Nós só mudamos comportamentos quando aquilo faz sentido para a gente. E aí eu pergunto, quantas coisas deixaram de fazer sentido na vida de vocês nos últimos tempos? Por que algumas pessoas fazem atividade física, outras não? Por que algumas pessoas estão fazendo dieta, outras não? Quando é que essas pessoas entenderam que isso fazia sentido para elas e outras, mesmo tendo consciência, ainda não viraram a chavinha? E aí isso me faz lembrar que as pessoas hoje estão sobrecarregadas de informações a nível intelectual, físico, emocional, mas nada disso tem preenchido. Eu vejo no consultório, chega o cliente, a maior queixa hoje dentro dos consultórios de psicologia é ansiedade, depressão, procrastinação, desânimo. Essa palavra procrastinação está super em alta nos últimos tempos. Estou procrastinando. Como que eu faço para deixar de procrastinar? E aí você vê essas queixas chegando no consultório, e eu comecei a observar que, ainda mais que eu trabalho com a comportamental, você ensina às vezes alguns comportamentos para o cliente, ele modifica, melhora, volta para casa, mas passa um tempo, ele volta para o consultório com outra demanda e ele não consegue colocar em prática o que foi ensinado para ele. Se a gente ensina justamente para ele usar em todos os contextos e áreas da vida dele, por que ele não está colocando em prática? Se a terapia é uma psicoeducação, o papel do psicólogo é ensinar para o cliente dele, para que ele possa se tornar o seu próprio terapeuta em algum momento da vida, aonde é que essas pessoas estão errando de que chegam no consultório, diante de uma queixa, diante de um problema, elas entendem o que precisa ser feito, passa alguns meses, chega uma problemática nova, a impressão que se dá é que essa pessoa nunca pisou dentro do consultório. Deu um apagão e ela não sabe mais usar as habilidades que ela desenvolveu, ela não sabe mais usar os recursos que ela aprendeu. Então o que está acontecendo? O problema realmente será que é a ansiedade? Que é o desânimo? Qual será que é o real problema da nossa atual geração? E aí eu comecei a me questionar diante disso. E comecei a ter algumas conclusões, embora muitas pessoas não concordem comigo, inclusive colegas de classe. Vou pegar essa cadeira aqui como exemplo. Essa cadeira que está aqui, quantos pés ela tem? 4. Ela só está firme aqui porque ela está apoiada nos 4 pés. Se eu tirar um dos pezinhos dela, pode até ser que alguém consiga sentar, mas tem que ficar equilibrando. E muitos de vocês vão ficar como essa cadeira se a gente tirar um pezinho. Tem gente aqui que só está equilibrando. Tem gente aqui que não está
na vida, os 4 pilares que nos mantêm vivos. Quais são esses pilares? Que vocês vão ver isso em poucos lugares, mas eu me arrisco a vir aqui a dar a cara a tapa para falar sobre. Primeiro, nossa área intelectual. Todos nós precisamos estar aprendendo algo novo o tempo todo. Isso oxigena o nosso cérebro, trabalha o nosso traço de abertura para a gente estar sempre com o quê? Aquela adrenalina de estar vivendo algo novo. Aquilo dá para a gente ideias novas, projetos novos. Então, aprender algo novo vai estar sempre trabalhando a nossa intelectualidade, seja em que área for. Aprender uma atividade física nova, vai aprender a nadar, dançar, enfim, aprenda sempre uma atividade diferente, até para você movimentar, estimular o seu cérebro em áreas diferenciadas. Primeiro pilar. Qual que é o primeiro pilar? Intelectual. Segunda perninha da nossa cadeira, nossa área física. Temos que cuidar do nosso corpo. Ele nos leva em todos os lugares. E tem gente aqui que quer passar o dia estudando. Quando você atende estudantes de medicina, isso é clássico. Eles falam, como que eu faço para estudar o dia inteiro, ficar animado? O cara só quer estudar, estudar, estudar. Ele acaba com o corpo dele. Os estudantes, né, de medicina são a classe mais adoecida que a gente tem no consultório. Porque eles estão estressados, sobrecarregados de tanto fazer uma coisa só. A mente não extravasa, eles não vão para outras áreas, que é cuidar do físico, cuidar da sua alimentação. Vocês sabiam que a serotonina, a endorfina, que são aqueles hormônios que nos dão a sensação de prazer, felicidade, eles são produzidos em 90% no nosso intestino? Se é no intestino, é a partir do que eu como. E aí as pessoas vão pro médico, vai no psiquiatra, pede uma receita para tomar um remédio para produzir esses hormônios, que basta eu o quê? Comer e fazer atividade. Olha o ponto em que nós chegamos, nós não fazemos mais o básico. A gente quer tudo muito facilitado. Nesse mundo hoje da internet, onde os estímulos são todos rápidos, a gente quer resultado rápido. Então é mais fácil tomar um remédio e achar que ele vai resolver o meu problema, porque a gente não quer esforço. A gente não quer o quê? Pagar o preço. Então a segunda perninha da nossa cadeirinha é a nossa área física. E aí entra a terceira perninha da nossa cadeira, que é o nosso emocional. Aprender a controlar as emoções. As emoções, quando elas estão descontroladas, elas atrapalham todas as áreas da nossa vida. Quando as nossas emoções estão à flor da pele, a gente age impulsivamente. O nosso cérebro recebe menor oxigenação diante de uma ansiedade. Então eu ajo pelo impulso. Eu começo a ter tremores, muitas vezes, insônia, comportamentos fisiológicos, porque o meu emocional está descontrolado. Então, por isso que muitas vezes a pessoa num quadro de depressão muito forte ou de uma ansiedade, ela não está em condições nem de tomar decisões. Que é onde muitas vezes essas pessoas passam até a ser tuteladas, porque elas não estão em condições de tomar decisão por causa do emocional. Então, precisamos cuidar das nossas emoções? Precisamos. Só que é outro problema muito grande que eu vejo no consultório é as pessoas quererem acabar com determinadas emoções. E a principal delas é a ansiedade. Todo mundo quer acabar com a ansiedade. Só que elas esquecem que a ansiedade é uma emoção extremamente necessária na nossa vida. Ansiedade, separa a palavrinha ansie. Ânsia vem de ânsia, ansiar, desejar alguma coisa. E todos nós precisamos estar desejando algo para que a nossa vida o quê? Flua. O que me faz levantar da cama todos os dias, fazer alguma coisa, ter motivação para ir para o trabalho, é a ânsia de fazer alguma coisa. Aquele que não tem ânsia, ele prospe, que é o deprimido muitas vezes, que não tem o quê? Ânimo para fazer as coisas. Então não é acabar com a ansiedade, é deixá-la controlada.
Porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do seu corpo que vai te dar o quê? Ação, movimento. O problema da ansiedade é quando ela começa a trazer prejuízos para a sua rotina. Prejudica o seu sono, sua concentração, o seu apetite, o seu humor. É nesse estágio que essa ansiedade está disfuncional. Mas querer acabar com a sua ansiedade, não façam isso. Se alguém chegar para você e falar, vou acabar com a sua ansiedade, corra desse método. Você precisa dela. Ela é extremamente necessária. Então, qual que é nosso terceiro pilar? Então, olha só, nós já temos 3 perninhas para a nossa cadeirinha, para o nosso bem-estar. Primeiro, intelectual. Segundo, físico. Terceiro, emocional. Qual seria o quarto pilar? Espiritual. E a gente tem cuidado da nossa espiritualidade? De que forma? Por isso que eu falei para vocês que é um desafio hoje estar aqui falando sobre isso, que a maioria das pessoas hoje não evoluem espiritualmente, por quê? Atrelam espiritualidade com religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, é a sua conexão com algo maior, com o divino. E quantas pessoas com a mente aprisionada à religiosidade não evoluem porque não conseguem olhar para isso? E isso é tão forte, tão perfeito, que Deus é tão maravilhoso nesse sentido, que Ele está deixando o homem com essa carência emocional que ele carrega, que nada prende. Nós hoje somos a geração que mais conhece das teorias, a geração que mais tem informação sobre todas as coisas, e no final das contas você chega para a pessoa e pergunta para ela, você está bem? Está faltando alguma coisa? O que está acontecendo? Eu estou desanimado. Porque se Deus não puxar o nosso freio, a gente vira o quê? Semideuses. A gente quer se igualar com quem? Com o Criador. E é o que tem acontecido com nós muitas vezes. Achamos que podemos tudo, achamos que fazemos da nossa forma, do nosso jeito. Houve uma época, não sei se vocês se lembram, que o homem queria inclusive fazer o quê? Um clone humano. Vocês se lembram disso? É a ovelhinha, vocês lembram da ovelhinha, o nome dela? Deu certo? É a hora que ele chega e fala assim, para, eu é que tenho o controle de todas as coisas. E quantas vezes a gente quer questionar isso? A gente quer ser além do que o que vem de cima. A gente busca resposta em tudo, mas quando fala que é do espiritual, a gente dá um jeitinho. A gente não foca nessa área. Nós estamos o quê? Adormecidos espiritualmente. Tem gente que quando você fala de espiritualidade até torce o nariz. E são as pessoas que mais vão pagar o preço. Porque vão sentir aonde? Na pele. É onde chegam dores muitas vezes na sua vida que você já buscou na medicina, na terapia, nos remédios e nada resolve porque o caminho é outro. É aquela pessoa que já buscou em todas as igrejas muitas vezes porque ela está apegada em templos, apegada em padres, pastores, vendedores, pessoas. Tem gente que às vezes fala assim, faz uma oração para mim porque a sua oração é forte. Não entendeu ainda. Não entendeu que aonde é que habita o Divino Espírito Santo, gente? É dentro. E será que a gente tem dado espaço? A gente hoje tem dado espaço para as distrações. E é a forma que o inimigo encontra, é ou não é? Hoje está todo mundo distraído demais. É celular, é Big Brother, é televisão. Tira o nosso foco daquilo que deveria para colocar em uma área totalmente podre.
Gente, para e pensa qual que é a necessidade de nós estarmos na frente de uma tela de uma televisão assistindo a um reality show que está falando da vida de outras pessoas e dá uma audiência absurda. A que nível que nós chegamos? Pra gente pagar, tem gente que paga para assistir aquilo ali o dia todo, para saber de cada detalhe. E sabe por que isso acontece muitas vezes? Acontece porque quando eu estou vigiando a vida do outro, o que eu faço com a minha? Eu não vou focar no meu problema. Eu vou focar em outra coisa. Falar da vida dos outros demais. As pessoas que falam demais do outro é porque não pode voltar para si. E aí tomem cuidado também com muitos pregadores que tem por aí, pastores, padres, enfim, que quando vão falar de espiritualidade, vão falar de Deus, estão assim como os coaches, que o centro do mundo virou quem? Eu, você pode, você consegue, você isso, você aquilo. Você tem uma nariz bonita dentro do céu. E aí o ser humano vai ficando só o quê? Inflado, inchado. E na verdade nada tem preenchido, porque o caminho não é esse. É a gente entender que a gente vai precisar renunciar muitas coisas da carne para servir a quem? E a gente está preparado para essas renúncias? Nesse mundo de correria que todo mundo está hoje em dia? A gente quer pagar esse preço? Quem aqui agora, nesse momento, poderia bater no peito e falar assim com Deus: eu sou o orgulho do papai? Mas posta lá na rede social que é o orgulho da Nutri, é o orgulho do personal, é o orgulho da psicóloga. E quem tem sido o orgulho dele? Vigiando os próprios comportamentos, de olhar para o outro sem invejar aquilo que ele tem. Quem é que é capaz de olhar para o sucesso do outro e falar assim: vai longe, isso é só o início? Não, ele foi? Tomara que caia na frente para deixar de ser pouco. É o que a gente vê. As pessoas dando mal empregado. E às vezes não é nem inveja, é porque não quer pagar o preço de quê? Traçar aquela caminhada, traçar aquele caminho para chegar lá, no mesmo lugar. E é onde eu convido vocês agora, se coloquem de pé por um instante. Acha uma duplinha para você. Vai dar certo, tá bom, né, minha amiga? Pronto? Olha para sua dupla. Faça um silêncio para que todo mundo consiga ouvir. Aproxima da sua dupla. Sentando, não, né? Segura na mão dela. Feche os olhos por um instante, silenciosamente. Respira fundo. A maioria de nós estamos tão ansiosos, tão aflitos, tão preocupados, que a gente parou até de respirar. É uma respiração ofegante, que não manda a oxigenação necessária para o nosso cérebro. Respira lento e profundamente, deixando o ar chegar até o seu pulmão. Solta bem devagarinho. Enche o pulmão.
Sinta o toque dessa mão que toca você neste momento. Respira fundo. Solta o ar. E você vai imaginar que essa pessoa que está à sua frente é a presença do Pai. Fala para ele internamente: por quanto tempo eu deixei de te sentir, te ouvir, te observar? Quantas vezes eu esqueço de me silenciar para estar na sua presença? Quantas vezes eu priorizo as coisas do mundo, me distraio e deixo de ver a sua beleza? Deixo de agradecer pelo que eu tenho. Só questiono por aquilo que eu acho que eu ainda preciso. Fala para ele: me ensina, Senhor, a renunciar do meu ego, da minha vaidade, do meu orgulho. Faz de mim uma nova criatura. Respira fundo. E fala para ele: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Respira fundo. Abra seus olhos, olhe nos olhos da sua dupla e fale para ela: eu quero viver algo novo. Assim seja. Assim seja. Deixa de ter intimidade, a gente vai só distanciando. Quando eu volto a ter intimidade, tudo muda. É onde aqui eu fico totalmente o quê? Equilibrado. Para de focar só nas outras áreas, física, emocional, intelectual, porque aquilo que realmente preenche se chama o quê? Espírito. Todas as vezes que você questionar, fraquejar, se você tiver dúvidas, os profissionais vão te ajudar, estão aqui para isso. Nós estamos a serviço para isso. Mas existem dores, existem lutas, existem provas que somente quando a gente se curvar diante da presença de Deus é que as coisas vão mudar. Não tentem abreviar caminhos. Não tentem mudar o foco. Não tentem mudar o mundo. Porque quando a gente não aprende pelo amor,
A vida ensina pela dor. E é essa reflexão que eu deixo para vocês aqui hoje. Espero que faça sentido no coração de cada um de vocês. E eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada.